Presidente, Senhora Comissária, este relatório sobre a pequena pesca costeira e a pesca artesanal era necessário por duas razões. Em primeiro lugar, se é relativamente consensual o desastre em que resultou a atual política comum de pescas, não podemos esquecer que esse desastre é hoje sentido de modo particularmente vivo pelos segmentos de frota mais débeis, pela pesca de pequena escala e pelas comunidades costeiras dela mais dependentes. Em segundo lugar, porque as propostas da Comissão Europeia para a reforma da política comum de pescas não apenas não resolvem estes problemas, como contêm novos elementos de preocupação e de ameaça para o futuro da pesca de pequena escala. Este relatório, por um lado, procurou contribuir para uma abordagem global à reforma da PCP mais favorável à pequena pesca, para uma melhor consideração do que são os seus problemas, mas também o seu potencial, de forma a aproveitá-lo tão plenamente quanto possível. Por outro lado, avançam-se com propostas concretas, de alcance diverso, de apoio à pequena pesca. Permitam-me que aqui destaque alguns pontos do relatório e algumas das suas propostas. A defesa de uma descentralização significativa da gestão das pescas. Uma gestão de proximidade que ponha fim à gestão centralizada que prevaleceu ao longo dos últimos 30 anos, com os resultados conhecidos. A recusa de um modelo único de gestão para todos os Estados-membros, com as concessões de pesca transferíveis. Um aumento da comparticipação comunitária no financiamento da aquisição, tratamento e disponibilização de dados biológicos. A defesa de uma discriminação positiva dos segmentos e operadores que utilizem artes e equipamentos mais seletivos, de menor impacto nos recursos e no ambiente marinho, e que apresentem maiores benefícios para as comunidades em que se inserem ao nível da geração de emprego e da qualidade desse emprego. A necessidade de um instrumento financeiro destinado às regiões ultraperiféricas, que conserve o princípio da majoração da intensidade dos apoios. Também o financiamento de ações pelo Fundo Europeu das Pescas e dos Assuntos Marítimos. Ações, entre outros, nos seguintes domínios: a melhoria das condições de segurança e de trabalho a bordo, das condições de conservação do pescado e da eficiência energética das embarcações, a promoção do rejuvenescimento do setor com a entrada e manutenção de jovens na atividade, o apoio à construção de infraestruturas como portos de pesca e instalações para o desembarque, armazenamento e venda dos produtos da pesca, o apoio a formas de organização, associação e cooperação dos profissionais do setor, a promoção do papel das mulheres na pesca e a valorização das atividades desenvolvidas em terra. Mais propostas: a criação de mecanismos de apoio para situações de emergência, como catástrofes naturais e provocadas pelo homem, paragens forçadas de atividade determinadas por planos de reconstituição de estoques ou aumento súbito do preço dos combustíveis, a instauração de compensações financeiras durante os períodos de paragem biológica, a possibilidade de áreas de reserva de acesso exclusivo para a pequena pesca, a defesa dos instrumentos públicos de regulação dos mercados ainda existentes, a defesa de mecanismos que promovam uma justa e adequada distribuição do valor acrescentado ao longo da cadeia de valor do setor. Tudo isto são propostas deste relatório, entre outras. Estas são algumas das mais relevantes, para as quais peço o vosso apoio. Algumas delas corrigem falhas graves da proposta da Comissão. Não bastam altissonantes proclamações em defesa da pequena pesca. É necessário que estas proclamações se traduzam num compromisso concreto de apoio às medidas necessárias para ajudar a resolver os graves problemas que hoje enfrenta a pequena pesca costeira e a pesca artesanal. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Algumas palavras em relação à dimensão externa da política comum de pescas. Na minha intervenção final terei a oportunidade de voltar à pequena pesca e de dar nessa altura uma novidade ao colega Davies. É que a gestão dos recursos vivos biológicos marinhos é uma competência exclusiva da União Europeia. Não é sequer uma competência partilhada com os Estados-membros. Mas lá voltaremos. Quanto à dimensão externa da PCP, a atual PCP carece de alterações profundas também na sua vertente externa. São necessárias alterações profundas nos atuais acordos de pesca com países terceiros. A relatora avança com algumas delas, o que valorizamos. Parte substancial dos objetivos dos acordos de parceria no domínio das pescas não foi alcançada.
Estes acordos em geral, têm-se resumido à transferência de verbas para os países em desenvolvimento a troco da exploração dos seus recursos halieuticos. Esta é uma visão restritiva que deploramos e que contraria o espírito e objetivos destes acordos. A cooperação no domínio das pescas deve promover, a médio prazo, a exploração pelos países em desenvolvimento dos seus próprios recursos, tanto para consumo interno como para exportação, aumentando assim a parte da riqueza gerada que fica no país. Sublinhamos uma vez mais a importância da formulação de matrizes com metas, ações e indicadores que permitam acompanhar a aplicação dos acordos de pesca num espírito de parceria. Este acompanhamento deve incluir a adoção de procedimentos corretivos a articular com o país terceiro sempre que se constate um afastamento face aos objetivos delineados. Uma última palavra quanto à proposta de regulamento relativa às medidas técnicas. Quero aqui saudar a disponibilidade do relator para acolher a proposta de alteração que apresentámos. O anterior regulamento previa medidas gravosas e discriminatórias da frota portuguesa dedicada à pesca de tamboril. Medidas que careciam de base científica. Valorizamos por isso o facto de ter sido possível introduzir esta alteração. Muito obrigado. Sr. Presidente, referi-me há pouco a várias propostas importantes que constam do relatório da pequena pesca, para as quais pedi o vosso apoio amanhã, mas não posso deixar de referir que teria sido possível e desejável ir mais longe neste relatório. Para além das propostas que referi há pouco, fiz outras, que seriam também muito importantes para valorizar a pequena pesca. Propostas como, por exemplo, a elaboração de um programa comunitário específico de apoio à pequena pesca, a defesa de um tratamento diferenciado, com regimes e modelos de gestão adaptados às características e problemas específicos deste segmento, o apoio à renovação e modernização da frota, a possibilidade de adotar formas de intervenção na cadeia de valor do setor, nos casos em que existam graves desequilíbrios, como a fixação de margens máximas de intermediação para cada agente da cadeia, valorizando os preços pagos à produção na primeira venda. A consagração e alargamento da área de reserva de acesso exclusivo, atualmente nas 12 milhas, para as áreas adjacentes de acordo com a plataforma continental. No caso das regiões ultraperiféricas, esta área deveria passar das 100 para as 200 milhas, de forma a melhor proteger as frotas locais e as comunidades delas mais dependentes, dando-lhes prioridade no acesso aos recursos. Lamentavelmente, estas foram propostas que não foram apoiadas pela maioria no voto em comissão, mas não vamos desistir delas. Senhora Comissária, é positivo que a Comissão tenha corrigido a sua posição relativamente à entrada de jovens na atividade, mas era também necessário que corrigisse muitas outras posições, como a definição restritiva de pequena pesca em que continua a insistir, como a tentativa de imposição de um modelo de gestão único, baseado em concessões de pesca transferíveis que, a serem aprovadas, teriam consequências desastrosas, como muito bem sabe, para a pequena pesca na Europa. Muito obrigado.